Olá, boa noite, tudo bem? Começando mais uma live aqui no Portal Mie. E hoje, vamos esperar o pessoal chegar, né? Enquanto isso, deixa eu falar que eu também estou aqui no Instagram do Agendologia. Algumas pessoas já estão entrando. Hoje nós vamos falar do que é mais forte, né? Do que é o que nos faz mover, mais do que a força de vontade e a motivação. E eu já queria agradecer ao Portal Mie pela oportunidade de estar fazendo uma live aqui e conversando com vocês. Meu nome é Luísa Kai e eu sou a idealizadora do método Agendologia, onde nós usamos a agenda física de papel para estar criando a nossa vida, organizando o nosso dia a dia, correndo atrás dos nossos sonhos e nos desenvolvendo, né? Crescendo como pessoas. Muita gente já está entrando aqui. Boa noite. Deixa eu ver se tem alguma momentinho. Boa noite quem está entrando aqui. Quem quiser falar de que cidade está me assistindo, por favor. Valéria, bom dia para você. Márcio Borges, boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é que move a gente mais do que a motivação e do que a força de vontade. Antes de começar, eu queria falar do Kotzkoto Challenge, que eu não sei, que quem já me segue deve saber, tá sabendo que eu tô fazendo um Kotzkoto Challenge e eu no final dessa live eu vou estar dando um presente para vocês, quem quiser fazer, né? Que é esse guia onde eu ensino o Kotzkoto Challenge, que é uma maneira japonesa de você estar fazendo coisas novas, implementando coisas diferentes na sua vida, né? De forma, assim, não muito pesada, aos poucos, né? Então, aqui eu ensino, eu falo que é o Kotzkoto Challenge, o potencial dele, né? O que você pode estar ganhando com ele, fazer um pequeno desafio durante 30 dias, mas um desafio tão simples que, assim, é difícil você não conseguir fazer, tá? Aí aqui tem algumas ideias do que você pode estar fazendo, como o Kotzkoto Challenge. E eu explico direitinho aqui como é que você vai destrinchar, como é que você vai quebrar em pequenos passos uma meta grande, por exemplo, fazer exercícios, dieta, estudar, sei lá, alguma coisa no seu trabalho que você tenha dificuldade. Então, você vai quebrar em pequenos passos para poder conseguir chegar a fazer isso, criar o hábito de fazer, né? E aí aqui tem o calendário que você pode ir carimbando, colando adesivinho ou escrevendo para você ver, porque o importante aqui não é o resultado imediato, tá? Ele é mais assim para você criar o hábito de prosseguir, de dar continuidade em alguma coisa nova, diferente, né? E para quem quiser, no final tem uma sugestão aqui de um mês, um mix de coisas diferentes que você pode fazer a cada dia, coisas simples que qualquer pessoa consegue fazer, para você sentir essas mudanças no seu dia a dia. Para quem está cansado da rotina, quem quer colocar algo novo na rotina, né? Então, pode estar seguindo isso daqui, dando uma olhada, colocar suas ideias também, tá? E aí, no final, eu vou estar falando como é que você pode ganhar este guia, tá? E o segundo aviso que eu queria dar deixa eu ver se tem mais. Parou aqui. Boa noite para o pessoal que está entrando aqui. Wilson Yamauchi.
Às vezes o comentário fica parado e eu não consigo ver. Me desculpem se eu pular algum comentário, tá, gente? Mas depois eu vou ver tudo. E o segundo anúncio, né, que eu queria falar hoje é sobre o workshop presencial do Agendologia que eu vou estar fazendo aqui em Kyoto. Vai ser turismo e workshop. Você vai passear o dia inteiro aqui no outono, nos melhores lugares aqui de Kyoto. Para quem não sabe, eu também trabalho como guia turístico. Esse ano não teve nada por causa do corona, mas a época de outono aqui é uma das épocas mais bonitas, onde tem jardins escondidos, né? Perto dos templos, onde está muito bonito, né? As folhas começam a ficar vermelhas. E então a gente vai passear o dia inteiro e à tarde, no final, teremos um workshop presencial sobre que você vai planejar, definir as metas do ano que vem, de 2021. Já vai sair com o plano da sua vida para 2021 e com alguns passos básicos de como usar a agenda. Olha só que legal! É o Aku Aku em dose dupla. Você vai passear, tirar foto, conhecer Kyoto e ainda vai sair com o plano de vida para 2021. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse workshop presencial, o Portal MIE vai estar colocando o link da página de eventos do Facebook, onde eu explico os detalhes. A data vai ser dia 22 de novembro, né? E a gente vai andar o dia inteiro e depois à tarde teremos o workshop, tá ok? Então, boa noite para quem está chegando aqui, Milene Melo, boa noite. Quem quiser falar de onde está assistindo, por favor, me contem aqui quanto tempo que estão no Japão. Quem gostaria de vir para Kyoto, passear, andar, tirar foto no Momiji, né? Então, quem quiser, depois dá uma olhadinha no link da página de eventos, ou vocês podem ir lá no meu Facebook, Agendologia, onde está ali fixado no topo o evento, tá? E hoje nós vamos falar do que é que nos move mais do que a motivação e a força de vontade. Acho que todo mundo sabe, né? Quem sabe aqui o que é? A Célia Kurosawa tá dizendo, com certeza eu vou. Que legal! Isso mesmo, fico feliz. Olha aí, já tenho mais uma convidada aqui para vir passear em Kyoto. Valéria Stangel é de São Paulo. O Portal MIE tá postando aqui agora. Deixa eu ver o que ela falou. A Valéria tá dizendo que é de São Paulo e gosta das minhas lives. Peraí, gente, eu fico mexendo aqui, agora sumiu. Gente, sumiu os comentários. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, só que eu quero ver os comentários rolando aqui, só que eu não sei como é que faz. Putz, eu mexi aqui agora. Sumiu todos os comentários. Ixi. Bom, vou continuar, tá, gente? Depois eu respondo, porque sumiu da telinha aqui agora e não dá para ficar arrumando isso, senão pode cair a live. Então, o que é que faz a gente se mover? O negócio é mover. Mais do que dom, mais do que capacidade, mais do que inteligência. O que, assim, a gente desbrava, a gente começa a abrir os nossos caminhos e encontrar oportunidades, chances para nossa vida na ação, né? A gente tá se movendo, fazendo algo novo, indo para lugares onde existem as oportunidades, né? Então, tudo isso e, assim, o que move a gente são, no dia a dia, né? São ações, são atos, comportamentos que na maioria das vezes são inconscientes, né? A gente faz tudo ali no automático. E
na ciência comportamental, né, eles fizeram uma estatística que diz que 75% dos nossos atos são inconscientes, ou seja, nós somos movidos pelos hábitos, os hábitos que nós temos. Então, aquilo que a gente é aqui hoje é resultado dos nossos hábitos, né? Então, é uma coisa assim, nossa, quando eu fiquei sabendo disso, foi bem assim, né? Tipo assim, a gente às vezes... Porque hábito, como eu disse, 75% a gente já tem. Então, se a gente não presta atenção em melhorar ou buscar hábitos bons, né? Fazer ações boas para que virem hábitos bons, a gente não tem o resultado que a gente deseja, né? Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, eu tenho que prestar atenção mais nos meus hábitos, né? Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. Então, as nossas ações inconscientes é que nos levam a ter esses hábitos, que às vezes a gente também é inconsciente. A gente está fazendo, mas a gente não tem consciência, não sabe o que a gente está fazendo, né? E é difícil mudar da noite pro dia, isso todo mundo sabe. Mas um bom hábito, vence um bom dom, sabe? Nem tudo é dom que a gente tem, é o que eu falei, é o comportamento, é a ação, né? Isso é o que é o importante para estar abrindo os nossos caminhos. Espera só um momentinho, deixa eu ver se eu consigo. Nossa, eu apaguei não sei, aqui os comentários e eu não tô não tô vendo. Eu vou pôr alguma coisa aqui só pra ver se aparece. Aí, agora apareceu. Me desculpem, pessoal. Tá, agora eu tô vendo os comentários aqui, né? Então, hoje eu vou dar 3 dicas dessa ciência comportamental e ainda que eu aprendi aqui no Japão. Aqui no Japão, vocês acreditam que tem coach até para criação de hábitos? Sim, nós temos aqui no Japão, as pessoas, elas, nas empresas, fábricas, escritórios, sempre ali na correria, né, para criar algo novo, algo diferente, competitividade. Então, exige muito dos funcionários. Então, muita gente... qual que é a dificuldade das pessoas? É falta de concentração, é a falta do bom hábito realmente de estar sentado, por exemplo, se é num escritório, ficar sentado direto na frente do computador, porque é difícil, né? E o hábito de ficar focado em uma leitura que a pessoa precisa fazer, né? Pesquisa de mercado, 1000 coisas. E o mesmo acontece nas fábricas também. Você ter bons hábitos vai te ajudar na produtividade, né? Então, o bom hábito, ele é melhor do que o dom, né? Só que o problema é como é que a gente consegue criar esses hábitos. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, porque se fosse, não teríamos tantos problemas, né? E como eu disse, aqui no Japão tem muita palestra, muito seminário e até coaches de criação de hábitos, porque as pessoas querem ser mais eficientes, mas elas não conseguem por si só, elas não conseguem lendo livros somente, né? Então, e aí eu participei de uma palestra dessas, né, onde se falava da ciência comportamental, o que fala ali, é hábito, né? Tudo chega ali no final naquele negócio que a gente não quer ver, hábitos, né? E aí, aqui no Japão, a gente vê que as pessoas fazem muitas coisas, né? Assim, constantemente, como é que elas conseguem dar continuidade para as coisas. Então, é bem aquilo que eu falei, do Kotsu que eu falei no começo da live. Quem quiser, eu já estou fazendo esse Kotsu Challenge há um bom tempo, que são pequenos desafios mínimos que você consegue fazer, né? E durante 30 dias, para que isso vire um hábito em você, né? Então, aqui é o guia onde eu ensino
o que você pode estar fazendo, eu dou ideias, eu explico o porquê da importância, e é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. A ciência que está por trás desse Kotsu Kotsu Challenge, tá? Então, quem quiser ganhar esse guia, depois, no final da live, eu vou estar falando como você pode ganhá-lo, tá? Então, por que é difícil a gente criar hábitos, né? E assim, não é um problema de certas pessoas, não. Isso está em nós, todos os seres humanos. Faz parte do nosso corpo, faz parte da criação aqui, do funcionamento do cérebro. E nós temos um sistema que se chama homeostase. Quem já ouviu falar? Homeostase, né? Que ele mantém a parte interna do corpo, assim, como que eu posso falar? Mantém uma constante. Por exemplo, a temperatura do nosso corpo, ela está sempre constante, né? E independente das mudanças do lado externo, né? Ela sempre mantém um equilíbrio para a gente poder sobreviver. Então, não importa se está chovendo, se está nevando lá fora, se está um calor de 40 graus, o seu corpo sempre vai estar por volta de 36 graus. Porque é justamente isso que acontece, né? A Célia Kurosawa, quero criar hábitos de fazer exercício físico. Legal. E, inclusive, Célia, eu estou fazendo esse Kotsu Kotsu Challenge de abdominal, né? E aí, tipo assim, quem aqui sempre acaba desistindo de fazer abdominal, ou flexão, ou qualquer outro exercício físico? Então, eu comecei bem pouquinho. Eu faço 10. Aí, tipo, mas 10 vai funcionar? Aí é que tá. Hoje eu vou falar o porquê que você não pode começar fazendo 50, fazendo 100, porque existe essa homeosteose, né? Que é o quê? É aquilo que vai sempre voltar para sua zona de conforto, né? Isso é uma função biológica que a gente tem, fisiológica, que é importante para a nossa sobrevivência, porque se você mora no Polo Norte, se você mora em Hokkaido, que é um frio do caramba, menos 0 graus, já pensou se a cada momento que você muda de lugar, o seu corpo, a sua temperatura do corpo também muda? Né? A gente não conseguiria sobreviver. A salinidade da água, pH, água alcalina, não sei o que, isso também. Se você vai para o mar e seu corpo absorve toda a água salgada do mar, o que ia acontecer, né? Então, é importante a gente ter isso dentro da gente para manter constante. Só que, infelizmente, no nosso mundo moderno, isso acaba prejudicando em certas coisas, como, por exemplo, a gente querer mudar o nosso comportamento, deixar de fazer o que a gente tem feito até agora, né? O que tá gostosinho, o que tá confortável. Então, o cérebro já se acostumou, o corpo já se acostumou a fazer isso. E para você mudar, é muito difícil. Por isso que a incorporação de hábitos demora tempo. E se você não estiver atento nas primeiras semanas, no primeiro mês, você acaba perdendo. É tipo, vai do degrauzinho 1 até o 10 e aí volta de novo 1, aí você vai subindo, né, fazendo aí o hábito e volta e cai de novo. Por quê? Né, eu vou falar o porquê disso hoje também. Vou dar 3 dicas simples que vocês vão falar, mas é só isso? Só que é isso que as pessoas que estão aí nas super empresas, nas multinacionais, nas empresas japonesas fazem, né? Não é porque é difícil, porque é bonito, porque é acadêmico que funciona. Aliás, isso é acadêmico, né? Isso aí veio tudo da teoria comportamental, da ciência comportamental, né? E é simples, se vocês entenderem, vai dar vontade. Eu acredito e eu espero que dê vontade de vocês experimentarem, né? Pelo menos começar a fazer isso, né? Então, quando você entende que a gente tem esse sistema dentro da gente, que vai sempre nos trazer para a zona de conforto, para o nosso próprio bem, para a nossa sobrevivência, né? Então, você entende que tem que
cuidar melhor, prestar atenção no começo nessa criação de hábitos, né? Então, e outra coisa que a gente tem que levar em conta são as emoções. A gente desiste muito dos hábitos por causa da emoção. É aquele sentimento de mendokusai. O que é mendokusai? Ai, que peso, ai, que chato, ai, não tô afim. Entendeu? Então, isso. E o que é isso? Esse sentimento de não querer fazer, de procrastinar, de deixar para depois. É o cérebro que está mandando um comando pro corpo para brecar. Não vai fazer isso, não vai fazer isso, vai te tirar da zona de conforto. Você não pode fazer isso. Então, por isso que a gente fica darui. O que é darui? Com o corpo pesado, não tô a fim de levantar do sofá, não tô a fim de acordar cedo para correr. É o cérebro mandando comandos, né, para o seu corpo não se mover. Então, mais do que você... Como que eu posso falar? O negócio aqui não é você saber criar o hábito em si. É você começar da forma certa e dar continuidade da forma certa. E hoje eu vou dar algumas dicas de como a gente pode estar fazendo isso, tá? E aí, outra coisa também, que emoções negativas, tipo, ai, tá tarde, ai, é pesado, ai, eu não levo jeito pra isso. Essas emoções são as mais difíceis da gente desapegar, da gente esquecer, de sair da nossa mente. A Célia Kurosawa está dizendo, o cérebro nos sabota. É verdade, né? Então, esse sabotar, ele dá uma entonação meio negativa do negócio, mas quando você entende que foi criado, o cérebro foi criado, planejado, projetado para nos salvar, para nos proteger, né? Então você consegue conviver melhor com isso e não achar que, né? Tô sabotando, porque a gente achar que a gente se sabota também é um sentimento, uma emoção negativa que te faz ficar para baixo e tipo assim, acabar desistindo, nem começando a tentar fazer as coisas, sabe? Se conformando de que o cérebro ele nos sabota ou a gente se auto-sabota, né? Então, quando você entende que é pro nosso bem, né? Mas que você pode tirar partido disso. E hoje eu vou falar como é que a gente pode fazer isso, né? Porque eu acho que todo mundo quer ser mais eficaz, todo mundo quer ser mais eficiente, todo mundo quer ser uma pessoa melhor, criar uma vida melhor, ter uma performance melhor no trabalho, né? Porque a gente sabe que as oportunidades e os trabalhos vêm para pessoas competentes, vêm para pessoas eficientes, né? Então, a gente está incorporando isso para que isso fique automático, para que a gente possa fazer sem esforço. Então, dar uma atenção especial para o hábito, mas agora com um olhar diferente, mais carinhoso, mais, assim, entendendo o porquê dessa dificuldade, né, de implementar os hábitos, né? Então, tirando o partido dessa homeostase, né, que ela sempre vai querer voltar para a zona de conforto, a primeira dica que eu dou é comece pequeno. Então, é a ciência que está por trás de novo, o Aku Aku Challenge. Kotsu Kotsu Challenge, né? Fazer um pouquinho de cada vez, tão mínimo, uma ação tão mínima que você vai enganar o seu cérebro. Ele nem vai perceber que você está querendo mudar o hábito, entendeu? Porque quando a gente começa naquele gás, vou correr 1 hora, 1 quilômetro, correr aqui, fazer 100 abdominais, vou estudar 1 hora japonês, eu vou ler um capítulo do livro, né? Começar a dieta hoje, cortar carne, cortar carboidrato, cortar o quê? Carboidratos, cortar açúcar. Se você corta todo o açúcar de uma vez, a gente sabe como que a gente fica, né? Então, fazer de forma tão mínima que o cérebro não perceba que você está tentando mudar o seu hábito. É enganar o cérebro, né? Então, essa ação que você vai fazer tem que ser fácil
e você tem que ter certeza que vai conseguir realizá-la, né? E aí, então, aí eu explico também aqui no Kotsu Challenge qual que é o mínimo da ação que você quer fazer. Se você quer fazer abdominal, qual que é o mínimo de abdominal que você pode fazer? Uma. Então começa fazendo uma, ó, fiz uma, acabou, já fiz meu challenge do dia. Você quer começar a correr, né? Mas tipo, se você começa já correndo, também você vai desistir. Então, dá pelo menos uma caminhada, uma volta no quarteirão, né? Isso eu consigo, faço, é moleza pra mim. Então, essas são as duas dicas importantes desse primeiro passo, que é começar pequeno. Escolha uma ação fácil e que você tenha certeza de que você vai conseguir realizá-la. Isso aqui é moleza. Isso aqui, se eu não fizer isso, eu vou estar derrotada por uma coisa tão mínima como essa, né? Então, é isso que é assim que começa a criação dos hábitos, né? E aí, isso no trabalho, quando você tem um monte de tarefa, você não consegue se focar, por exemplo, na frente do computador, onde exige, tipo, criar um projeto, você vai fazer uma apresentação no PowerPoint explicando a sua ideia, a sua estratégia. Só que daí você sabe que existem muitos passos que você tem que dar. Você tem que fazer pesquisa na internet, em livros, para poder estar colocando ali, né? Dados, estatísticas. Você tem que buscar exemplos também. E aí você tem que criar o PowerPoint, né? Tem que ficar escrevendo ali o texto, o porquê que é bom, porquê que você está sugerindo, defendendo, querendo fazer esse projeto. Então, quando você imagina o tanto de tarefa, de passos que você tem que dar para criar esse seu projeto, aí já começa o cérebro a querer voltar para a zona de conforto, né? Então, quebrar tudo em pequenos passos, né? E eu vou falar os passos agora. Por exemplo, nessa proposta que você vai ter que fazer uma apresentação no PowerPoint, como é que você pode fazer? Você não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma inspiração para fazer isso. Você não quer nem ficar na frente do computador. Aí você pode começar assim, abre ali o PowerPoint e escreve pelo menos o título. Projeto, blá, 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 né? E deixa ali. E aí você começa a fuçar dentro do seu arquivo. Se você é um profissional, uma pessoa que sempre está fazendo esse tipo de trabalho, começa a ver os seus trabalhos anteriores, o que você fez até agora. Isso eu chamo de aquecimento. É o aquecimento porque senão você não consegue pegar no tranco ali, né? Precisa de um aquecimento primeiro. Então, começa a ver o que você já fez, começa a fuçar na internet o que as pessoas estão fazendo, porque isso já vai começar a te dar ideias. E o seu cérebro, ele não tá acreditando, ele não sabe que é para você fazer o seu trabalho, mas ele tá simplesmente olhando ali, entendeu? Então, e aí você dá uma olhada sem focar muito, né? Só, tipo, passando, vendo o que as outras pessoas têm feito até agora, ou o que você já fez. E aí você só escreve ali como você gostaria de estar apresentando isso para as pessoas. Qual que é o benefício, ou sei lá, depende aqui é muito geral, né? Depende do projeto. Como é que você quer que as pessoas sintam ao assistir a sua apresentação de PowerPoint, né? É claro que a gente quer que elas tenham interesse. Então, escrever pontos que você não quer perder, que você quer colocar dentro dessa sua apresentação no PowerPoint. Se você não tem inspiração para escrever um blog ou alguma coisa desse tipo, para fazer vídeos, começa só marcando palavras soltas, temas que você gostaria de estar abordando, né? E aí as ideias vão surgindo, né? Então, fazer pequenas tarefas por dia. Aí você vai, faz outra coisa. Aí, assim, não dá para mim explicar tudo aqui agora, sem material, sem saber que tipo de projeto que é, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Quebrar em pequenas tarefas
para que o seu cérebro não pense que você vai ficar o dia inteiro ali fazendo essa tarefa pesada, né? Enganar ele. Escreve só o título, depois você dá uma olhadinha lá, como eu falei, na internet, nos seus trabalhos passados. Aí depois, se veio alguma ideia, você vai e coloca lá. Aí se você cansou, vai fazer outra coisa, outro tipo de trabalho que também tem que ser feito, né? Só para enganar o cérebro, né? E ele não ficar desesperado e querer procrastinar, tá? E aí, a segunda dica, né, que eu queria te dar aqui, deixa eu ver aqui que eu marquei, senão eu esqueço. A segunda dica é criar metas pequenas e detalhadas, que vem na sequência aqui também, né, dessas pequenas ações. Criar metas pequenas e detalhadas seria, você tem que saber quanto mais a distância entre onde você está agora e a sua meta, a conclusão da sua meta, se ela for muito distante, mais vontade de procrastinar e de adiar você vai ter. Então, criar pequenos goals, pequenas metas. E por quê? Nós, seres humanos, temos uma coisa que se chama, como é que fala? Sensação de autoeficácia, que foi criado, sei lá, descoberto por uma pessoa, um cientista chamado Albert Bandura. Ele disse que nós temos dentro da gente um sistema que ele, tipo assim, é a nossa sensação de achar se a gente consegue fazer ou não, né? Tipo, você vê uma tarefa, alguma coisa, e você fala, isso aqui é fácil, ou isso aqui é difícil, isso aqui não é pra mim, entendeu? E isso você pode desenvolver, né, essa sensação de autoeficácia, tendo pequenas vitórias. Então, quando você faz pequenas metas, você consegue, olha, consegui, dei um pequeno passinho, kotsu. Olha, fiz uma abdominal. Aí amanhã, olha, consegui fazer 2 abdominais. Depois de amanhã, consegui fazer 3, né? Então, é que nem criança, é que nem bebezinho, sabe? Que começa a aprender a fazer coisas e fica feliz só de ter conseguido engatinhar, conseguido ficar em pé, conseguido dar o primeiro passo, e aí o bebê fica todo feliz e não para de fazer aquilo. Acontece isso com a gente também. Então, mesmo que racionalmente, conscientemente falando, a gente fala, isso é ridículo, quem que não consegue fazer isso? Só que dentro da gente tem esse negócio aí, dessa autoeficácia. E para você desenvolver isso, você tem que estar criando pequenas vitórias, entendeu? Batendo pequenas metas ridículas no começo, pequenininhas, que é aí que você vai estar desenvolvendo e você vai ficando mais autoconfiante, vai desenvolver essa confiança dentro de você. Então, para que isso seja desenvolvido, se você tem um grande projeto, né? Se você tem alguma coisa muito grande para fazer, quebra em pequenas metas. E toda vez que você conseguir subir uma, né? Você vai subindo. Mas tem que ser, o que eu falei, simples a ponto de você ver que você consegue fazer. Ligar o computador, tá, consegui, é uma meta. Abrir o PowerPoint é outra meta, entendeu? Escrever o título do projeto é outra meta. Aí, consegui, né? Então, é assim que você tem que começar a lidar. É de mansinho, enganando o seu cérebro. Não falando, vamos que é trabalho duro, a gente tem que focar, a gente vai ter que ficar horas aqui, eu tenho que entregar esse trabalho amanhã. Gente, quem deixa trabalho para a última hora e acaba sofrendo, ficando de madrugada, não sai do jeito que deveria, que gostaria. É isso, gente. É complicado, né? Então, criar pequenas metas para você estar, como que eu posso falar? Para o seu corpo começar a se mexer.
Porque a mente, ela funciona a mil, tem que fazer tal coisa. Eu posso, eu consigo, eu quero, lá, 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 lá. Mas o corpo acompanha? É difícil, né? É difícil por causa da homeosteose, né? Então, e quanto mais distante você tiver do gol, quanto mais difícil, quando você vê que essa tarefa que você tem para fazer, mais você vai querer adiar, mais você vai querer procrastinar. Por que assim, é fácil a gente fazer coisas que a gente bobeirinha, tipo lavar a louça rapidinho, tirar as coisas do sofá, coisinhas assim? Porque é fácil. Agora vai sentar na frente do computador, escrever o seu blog, vai criar a sua apresentação na frente do computador, vai criar o roteiro do seu vídeo, né? Então, vai querer pensar em fazer exercício, a sua dieta toda complicada, fazer como que eu cálculo das calorias, tirar o que você não quer tirar, né? Então isso já é difícil, né? Então, essa é a segunda dica. Você está quebrando uma grande tarefa em pequenas metas e sentir que, olha, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Isso é importante. É isso que vai criar a autoeficácia que eu falei aqui agora, que todos nós temos, né? Então, quanto mais coisa a gente vai... isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu mando bem, né? Isso te dá mais confiança e tranquilidade de estar fazendo outras coisas. Se você não consegue fazer nem o mínimo, então é difícil de chegar lá em cima, né? Então é estar sodateiro, como é que eu falo? Criando mesmo, é cuidando como se fosse uma plantinha, né? Regando ela, então é regar, criar os seus hábitos. E a terceira dica aqui é pensar no quarto dia. No quarto dia de você, quando você decide criar um hábito, né? Você pensar no quarto dia. Por quê? Aqui no Japão tem uma palavra que se chama mikabozo. Quem conhece a palavra mikabozo? Que mika é de 3 dias e bozo é carequinha, né? Mas é aquela criança, é um moleque, a criança que fica ali. É um moleque, é uma criança, mas aqui seria aquela pessoa que começa a fazer e depois de 3 dias desiste, né? Então a gente se usa muito essa expressão aqui no Japão. E ela tem fundamento, ela não foi criada assim por sei lá, né, por ter sido criada. É que na ciência comportamental, o número 3, ele tá relacionado com o comportamento humano, ele está relacionado com os hábitos. Pensa bem, mikabozo, tem até essa palavra, essa expressão. Depois do terceiro dia que você atravessa a primeira montanha, que você consegue sair da zona de conforto, né? Essa montanha é a zona de conforto. Então, se você conseguiu fazer 3 dias seguidos, você já ultrapassou a primeira montanha, né? Então, e aí depois vem 3 semanas, que são 21 dias, que geralmente é o que todo mundo fala, que para você incorporar um hábito, você precisa de 21 dias, mas na verdade não é bem assim. Tem hábitos que são mais difíceis, mas para ter uma base, assim, você tem que estar fazendo durante 21 dias para que esse hábito comece a se tornar um hábito. E para ele ficar automático, ele leva basicamente 3 meses. Para que você consiga fazer ele no automático, sem pensar, da mesma forma como você escova os seus dentes, da mesma forma como a gente toma banho, lava a cabeça, dirige o carro, anda de bicicleta, tudo isso ele precisa de 3 meses, você está fazendo constantemente para que ele funcione, para que ele rode no automático. Então, o número 3, ele tá bem relacionado aí com essa coisa, com a questão da criação de hábitos, né? Então, a quarta dica é, pense em você no quarto dia. Se a pessoa se concentra muito nesses 3 primeiros dias, aí ela pensa, aí parece que ela já chegou no gol dela. Já bati minha meta, consegui fazer 3 dias. Aí você começa a relaxar um pouquinho.
Quem aqui já não passou por isso, de fazer 3 dias, ou sei lá, uma semana, ou aquilo que você definiu, né? Vou fazer uma semana. E aí você faz até por pirraça, só para não quebrar, só para você não se sentir derrotado. Você se mata para fazer alguma coisa durante uma semana, ou esses 3 dias. Aí você conseguiu, aí você fica todo feliz, e aí você relaxa. Ah, eu já me esforcei por 3 dias, por uma semana. Um dia que eu não fizer, não vai dar em nada, né? Mesmo que você não pense isso racionalmente, talvez lá no fundo, inconscientemente, a mente pode estar pensando desse jeito. Que é inconsciente, a gente não tem controle, né? Tipo, eu me esforcei esse período que eu me comprometi a fazer, então agora eu vou relaxar. Então, para que isso não aconteça, né? Porque esse primeiro período, 3 dias, 3 semanas, 3 meses, são importantes para a gente estar fixando realmente o hábito. Então, para não relaxar nesse momento, pensar no 4º dia, né? Como é que você quer estar no 4º dia? Aí você então se imagina fazendo o que você está começando a fazer. Se é exercício físico, então se imagina lá malhando. Se é caminhada, corrida, se imagina fazendo isso. Se é dieta, se imagina fazendo a dieta. Se é o trabalho no computador, se imagina ali teclando, focado, entendeu? A Mirlene Mello está dizendo, é assim mesmo, comecei a caminhar por uma semana e depois mudou o tempo. Ficou muito frio e parei. Acabou que não voltei mais a caminhar. Por isso, então, a gente sabe disso e a gente já teve muitas experiências dessas, né? Todo mundo aqui deve ter tido. Então, você olhar para o 4º dia, você olhar para além desse período que você estipulou. Por exemplo, teve um concurso que eu participei e que eu me matei por 2 semanas fazendo um monte de treinamento ali, físico, né? E aí, depois que acabou esse concurso, eu relaxei. Eu fiquei uma semana fazendo tudo o que eu tinha feito gaman. O que é gaman? Você se segurado, sabe? Passar vontade para não... Porque eu tava naquela, até o dia do evento eu tenho que tá fazendo isso. Então, eu consegui. Só que depois, na outra semana, eu chutei o pau da barraca, né? Estourei a boca do balão. Aí eu saí, fui a comer, já não tava fazendo mais exercícios. Por isso que eu voltei aqui de novo, com o Coach Challenge. Porque eu não quero perder o que eu consegui antes disso, né? Então, eu vou dar continuidade, mas bem de mansinho, para o cérebro não assustar e não ficar rebelde e não querer mais fazer, né? Então ele é delicado, o cérebro ele é delicado, ele é bipolar, tem hora que ele tá bom, tem hora que não. Então a gente tem que saber lidar com ele, né? Então, a terceira dica é essa de você se ver depois essa data que você estipulou, e geralmente no 4º dia, né? E não contar com a força de vontade, porque a força de vontade ela só vem quando a gente quer, né? Mas na hora do vamos ver ali, ela não aparece. Então, não contar com a força de vontade, mas definir uma coisa que é importante para começar e não desistir, não se perder no meio do caminho, é você fazer uma promessa para si mesmo. Todas as metas que eu vou colocar, que eu vou escrever, no meu caso, eu defendo a escrita, escrever na agenda. Então, eu sempre coloco, quando eu coloco uma meta, né? E se eu quiser, eu posso riscar, eu posso apagar, mas dentro de mim, eu defino. Eu vou me comprometer a cumprir essa meta. E se ela é muito grande, dá medo. Aí eu não vou ter essa coragem de fazer uma promessa para mim mesma. Mas se ela é ridícula, tipo, dá um passo só, né? Se eu quero correr, eu vou primeiro dar uma volta no quarteirão. Fiquei uma semana só dando volta no quarteirão. Eu sei que eu posso mais, mas só pra acostumar. Aí depois eu vou começar a rodar pelo bairro, mas aos poucos. Primeiro, dar uma volta em 2 quarteirões, 3 quarteirões, vou até tal lugar e volto. Entendeu? Mas
devagar, né? E não é assim no dia seguinte, faz uma semana, 2 semanas, aí você aumenta mais um pouquinho, né? E aí você ter a segurança, ou assim, a confiança em você que você vai conseguir realizar isso. Porque até essas pequenas promessinhas que a gente faz, se a gente não cumpre, isso derruba a gente, derruba a nossa autoestima. E a gente não acredita na gente mesmo. E é esse o problema. Quando a gente não acredita em nós mesmos, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Muita coisa na vida, assim, diferente. Não consegue abrir o nosso próprio caminho. Então, é assim, começando assim. E não levem... E sabe, isso aqui não é bobeirinha, sabe? Isso, as pessoas japoneses que estão aqui, sabe, profissionais super competentes, eles aguentam esse ritmo, não é porque eles são inteligentes. Eles têm estratégias, eles entendem, eles estudam a ciência comportamental, eles colocam em prática o que eles aprendem em livros, em palestras. Então, é isso. É uma dica que foi numa palestra, e foi numa palestra que não foi barata, sabe? Foi caro e tinha bastante profissionais japoneses que estão aí, donos de empresas, shacho, gente de cargo alto também, que queriam aprender a ter mais, a potencializar, né, a sua performance. Como eu posso fazer o dobro do que estou fazendo agora, nesse período, no mesmo período de tempo. Porque tempo é dinheiro nos negócios. Tempo é vida para mim. No Agendologia eu falo que tempo é vida. A gente não pode perder tempo, né? Assim, é claro que você não vai ficar correndo. Não significa sair correndo a milhão, porque aí vai cair de novo aqui no micaboso. Já sair correndo a milhão para não perder o tempo que já perdeu da vida, você não consegue dar continuidade. E aí volta para estaca zero, né? Então, recapitulando aqui, a Mirlene está dizendo, realmente precisamos acreditar mais em nós mesmos, né? E pequenas falhinhas, essas pequenas, a gente não cumprir com o que a gente fala, é que acaba com a gente, né? Mesmo que você não fale isso para ninguém, é você com você mesmo, né? Então, recapitulando aqui as 3 dicas que eu dei. Primeiro, comece pequeno, passinhos pequenos, né? Para enganar o cérebro, para ele não se tocar que você está querendo fazer uma grande mudança na sua rotina, no seu hábito, né? Então, começa pequenininho, que ele pensa que é uma ação qualquer. E aí você vai dando constância, o importante é dar constância. E aí vai aumentando aos poucos. E se você quer ter mais produtividade no trabalho, fazer mais em menos tempo também, quebre em pequenas metas, porque senão você não consegue fazer. Então a segunda dica é essa, crie pequenas metas e detalhadas. Abrir o computador, abrir o PowerPoint, coloca isso tudo como tarefa para fazer. Escrever o título do meu projeto, fazer uma pesquisa na internet, olhar os trabalhos que eu fiz até agora. Aí você já começa a se aquecer. Aí você começa a ter ideias, anotar as ideias, anotar os pontos importantes da minha apresentação, né? Se eu quero escrever um blog, o que eu quero falar para as pessoas? Qual que é a mensagem que eu quero falar? E depois você vai desenvolver isso, mas primeiro coloca tópicos, né? E tudo isso é uma tarefinha que você fez. Se você quiser, você pode escrever num papel e dar checkei, sabe? Esse dar o check também é legal. Ele tem como que eu posso falar? Ele funciona como para te animar, para te estimular até você estar desenvolvendo a sua autoeficácia, né? Esse sentimento de que você consegue fazer as coisas, né? Então dá check, fiz. E aí você vai ficando feliz, você vai ficando contente, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, né? E aí você vai aumentando isso. E isso não é uma coisa que fica sempre. Toda vez você vai ter que fazer isso, toda vez, sabe?
Não é uma coisa que você conseguiu fazer uma vez e isso já ficou em você. Sempre que você fizer uma coisa nova, vai dar vontade de procrastinar, né? Mas aí você lembra dessas 3 dicas. Começar pequeno, criar metas pequenas. É uma coisa grande? Divide em várias pequenas metinhas e faz um checklist, como eu falei agora, né? Título, lá, tá? E aí você vai vendo que você tá andando. Porque aí, quando você vê o seu goal, quando você vê ali onde você tem que chegar à sua meta, aí você consegue se mexer. A gente não consegue se mexer quando a gente não sabe, não tem ideia, a imagem final do que a gente está fazendo. Por exemplo, se você não tem um motivo muito forte para fazer dieta, para fazer exercícios físicos, você não faz, né? Porque você não consegue se ver lá pronto. Eu só consegui fazer o que eu fiz porque eu tinha que estar pronta no concurso. Senão, eu não ia fazer. Eu tinha que estar pronta ali. E não era só eu, tinha um monte de gente envolvida, né? Se as outras pessoas estão fazendo, por que eu não posso fazer? Então, eu tive que, largar o pau, mudar totalmente a minha rotina, quer dizer, desistir de fazer muita coisa, né? Deixar para depois e focar nisso. Foi bem forte, mas eu tinha ali uma meta para chegar, a data do concurso. E eu tinha ali a visão de como eu precisava estar. Então, quando você tem a visão do ponto final, do goal que você quer chegar, fica mais fácil você agir. Então, o seu goal é só abrir o PowerPoint. O seu goal é só escrever o título do seu projeto. O seu goal é só colocar os tópicos mais importantes. O seu goal é dar uma volta no quarteirão. O seu goal é dar uma volta em 2 quarteirões. É isso. É você enxergar até onde você tem que fazer. Para ler livro também. Quando eu perco a concentração no livro, o que eu faço? Aqui, ó, pegar o Ikigai. Então, sabe, você vê assim, você fala, putz, tem tanta coisa ainda para ler, meu. E você já começa a desfocar, desconcentrar. Você tá lendo, mas sua cabeça já tá rodando em outras coisas. Então, você dá uma folhada no que tem pela frente. E aí, você define uma página. Olha, vou ler só até a página 21. E já marca ali, 21. Então, você tá na página 19, você sabe que você só vai até a 21. E aí, então, você consegue ter gás para chegar lá. E aí, você fala, terminei, acabou minha missão do dia, né? Então, é assim, saber enxergar o seu goal. E não aquele goal final dessas pequenas metas, tá? E a terceira dica, que eu tô falando demais, né? Terceira dica que eu falei, o que é? Se enxergar no 4º dia. Porque você sabe que o terceiro você atravessou a montanha, mas para não relaxar, já se imagina dando continuidade para isso no 4º dia. Aí você pensa, então amanhã, né? Se imagina amanhã. Aí de novo, amanhã. Sempre o dia seguinte, não um mês. Eu vou ter que fazer isso por um mês. Nossa, que saco, não dá, né? Então, já estamos terminando a live. Só queria dar alguns recadinhos. Quem gostou, quem quiser comentar alguma coisa, coloquem aí nos comentários, tá? Eu queria falar, então, do Kotskotsu. Hoje eu falei da ciência do Kotskotsu e essa é uma live que vai ter uma sequência. Serão uma série de lives onde eu vou estar falando de como a gente pode criar os hábitos, né? E como o hábito de entrar em ação para qualquer coisa que você fizer, tá? Então, começar do jeito certo e dar sequência do jeito certo, para não desistir, não perder. Você tá dando ali, subiu até tal ponto e caiu de novo, né? Para não acontecer isso, então, vai ser uma série de lives, porque tem muita coisa, muita dica para falar. E aí, quem quiser ganhar o Kotskotsu Challenge, eu tô mandando o guia para você fazer, já usando as dicas que eu falei aqui hoje. Você pode ganhar curtindo uma das minhas redes sociais, Instagram, Facebook ou YouTube, tudo com o nome Agendologia. Me mandar uma mensagem inbox dizendo eu quero, tá? E quem já curtiu tudo, quem pode mandar também a mensagem eu quero, que eu mando pra você, tá bom? E a outra coisa é sobre o curso presencial, o workshop presencial que eu vou fazer aqui dia 22/11, aqui em Kyoto,
Nós vamos andar, conhecer vários templos onde o Momide, né? As folhas vermelhas estão bonitas. Tirar foto, passar um dia ali vendo os jardins, os lugares que ninguém conhece. E depois a gente vai estar fazendo um workshop onde eu vou explicar mais sobre o que é o Agendologia, como você usa a agenda, por que escrever na agenda é importante, por que escrever na agenda vai te ajudar a criar esses hábitos, por que escrever na agenda vai te ajudar a se organizar melhor e a conseguir enxergar você lá na frente daqui a um ano, né? E vai te dar uma autoconfiança para você acreditar nos seus sonhos e começar a colocá-los em prática. Então é isso que eu vou falar nesse workshop e você já vai sair com um plano completo de ação de 2021. Só que aí cabe a você colocar na agenda e ir fazendo, né? O método não vai resolver o seu problema, só vou ensinar como fazer isso usando os passos básicos do método Agendologia. E aí você que tem que testar, experimentar, sentir o seu ritmo, se autoconhecer e pensar como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso encaixar isso na minha rotina, tá? Então, quem quiser saber mais sobre o evento, o workshop presencial, o Portal Mir colocou aí nos comentários, tá? Ou vocês podem ir na minha página no Facebook. Eu quero agradecer a presença de vocês. Alguém disse aqui que queria... Depois, curtam minhas páginas ou me mandam um inbox falando o que quer, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês comigo aqui, até agora, pelo tempo de vocês. Eu espero que possa ser útil o que eu falei aqui para vocês hoje. Na próxima live, que vai ser no dia 4 de novembro, eu vou estar dando continuidade, tem mais passos para falar, tá? Então, vai ser uma série que vai estar longa, vai ter vários dias que eu vou estar falando disso. Tá? Quem quiser continuar assistindo daqui 2 semanas, tá bom? Muito obrigado, então. Tenha uma boa semana. Amanhã eu vou ter live no Instagram, no meu Instagram Agendologia, com uma convidada. E eu vou estar esclarecendo dúvidas de como usar a agenda, como criar hábitos, essas coisas que eu falo no meu método, tá bom? Quem quiser assistir, lá no Agendologia, no Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Tchau! Tchau.